because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema. Eu sou a Stefania Marol, do Cinematório e do Discos da ST. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. O tema do nosso programa de hoje vai ser a diretora e roteirista estadunidense Kelly Reichardt. E a Kelly, ela nasceu em 1964 na Flórida, e o seu filme de estreia foi River of Grass, em 1994, que foi indicado a melhor primeiro filme, melhor primeiro roteiro e melhor atuação de estreia no Film Independent Spirit Awards, assim como ao prêmio do júri em Sundance. Em 99, ela lançou Odd e depois trabalhou em curtas. E em seguida, em 2006, ela lançou Antiga Alegria, e depois desse foram Wendy e Lucy, em 2008, O Atalho, em 2010, Movimentos Noturnos, em 2013 e Certas Mulheres, em 2016, sendo que só não vamos discutir na pauta principal, né, desses últimos citados, o Movimentos Noturnos. E assim, para uma diretora que produz basicamente filmes indies, ela tem uma filmografia até, depois que engrenou, vamos dizer assim, né, até bastante prolífica, né, assim, filmes lançados a cada 3, 4 anos, que muitas vezes as diretoras não conseguem, com um espaço tão curto de tempo, já conseguir outro filme, né. Eu sei que... Bom, eu só assisti 4 dos filmes dela, mas eu sei que vocês assistiram todos. Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que vocês acharam da filmografia, assim, dela nesse contexto, assim, mais geral. A filmografia da Kelly Reichardt, ela é acessível e os curtas... na verdade, ela fez 2 curtas e fez um média. Esse média está disponível no YouTube. E um dos curtas também está disponível no YouTube, que é o Travis. Então é possível assistir toda a filmografia da Kelly, quem tiver interesse de assistir. Ela, durante 22 anos, fez 6 longas, um média e 2 curtas. E eu fico pensando que talvez para outros diretores existia ou existe a possibilidade de fazer mais filmes durante esse tempo de carreira. Ela disse que encontrou uma dificuldade muito grande de financiamento do primeiro para o segundo longa. Ela passou 12 anos sem fazer um longa, né? Teve um intervalo aí de 12 anos entre o primeiro e o segundo longa, porque ela encontrou dificuldades de financiamento. Para ela poder ser reconhecida, ela acabou fazendo durante esse tempo esses curtas e esse média. E foi quando ela passou a ter um certo reconhecimento dentro de um circuito de cinema independente norte-americano. E ela trabalhou num filme do Todd Haynes, o Poison, que ela foi figurinista e assistente de arte. E com esse trabalho com o Todd Haynes passou a ser o produtor executivo dos filmes dela. Então, assim, boa parte dos longas, depois do River of Grass, tem a produção executiva do Todd Haynes. Então, essa foi a primeira parceria que fez com que ela deslanchasse e tivesse a possibilidade de fazer outros filmes, para além desse primeiro longa. Eu acho que a filmografia da Kelly é bastante interessante porque ela desconstrói gêneros narrativos. Então você vê ela dialogando com policial, filme de polícia, você vê ela dialogando com faroeste, você vê ela dialogando com road movie, mas ao mesmo tempo ela desconstrói isso, porque ela quebra totalmente as expectativas do que é esperado pelo gênero. Então,
é muito interessante de ver assim, como existem umas certas recorrências na filmografia dela. Por exemplo, ela explora muito a ambiguidade dos personagens. Os filmes dela são muito silenciosos, tem poucos diálogos, porque ela acredita muito que a linguagem do filme está fora dos diálogos. São filmes geralmente silenciosos, inclusive ela a filmografia dela é colocada dentro do que os críticos estão chamando de slow cinema, que é um cinema lento, que explora mais cenas de observação, em que os diálogos quase não existem. Então a trama ela é muito atrelada ao que está nas entrelinhas, e ela é isso que ela faz, né? Ela quebra as expectativas do gênero narrativo, o que é muito interessante de ver, porque boa parte dos filmes dela tem percursos e tem viagens, mas ao mesmo tempo os personagens eles estão presos em situações, né? Eles não conseguem fugir de uma determinada situação em que eles estão estagnados. E ela explora também uma certa ideia de cansaço desses personagens ao longo dessas viagens, desses percursos que eles fazem. E ela costuma dizer nas entrevistas, porque ela dá muitas aulas em Nova York, né? Um dado interessante também é explicar que ela filma em Oregon, né? Todos os filmes dela usa paisagens de Oregon, acho que a maioria dos filmes dela, acho que talvez o último filme não, Certas Mulheres, mas todos os outros filmes se passam em Oregon, então as filmagens acontecem em Oregon. E ela dá aulas em Nova York. E ela tem a Lucy, né? Que é a cachorra que é protagonista de alguns filmes. Então ela sempre faz esses passeios grandes de carro. Ela faz isso. O que a personagem da Wendy Lucy faz, a Kelly Reichardt faz isso no cotidiano, quando ela vai de Nova York para Oregon e de Oregon para Nova York. Viaja com a cachorra dentro do carro. E aí ela diz que para ela, viagem de carro não tem nada de libertador, não tem nada de romântico, como na maioria dos road movies a gente vê. Pelo contrário, ela acha que percurso na estrada é muita ansiedade. Então, acho que talvez ela traz um pouco disso para a forma como ela trabalha a paisagem e essa ideia de viagem nos filmes. Só complementando a Lucy, na verdade... se foi, né? Eu chorei quando eu vi a dedicatória. É porque a Lucy, a cachorra da Kelly, aparece em 2 filmes dela, e o Certas Mulheres, que é o filme mais recente dela, foi dedicado à memória da Lucy, né? Então, ela deixou de acompanhá-la. Eu não sabia que ela tinha morrido. Morreu. Eu até procurei essa informação na internet e não encontrei se a cachorra tinha morrido ou não. Mas eu sei que é dedicado, né? Sim. Não, mas ela deu uma entrevista, inclusive, mencionando isso, sobre a falecida cachorrinha dela. Que dó, gente. E acho muito interessante isso que você trouxe sobre a questão do papel do Todd Haynes também como produtor, né? Porque... o fato de ela ter participado do Poison, né? Que é um filme que é considerado um dos marcos do New Queer Cinema. E o fato de ele depois ter se tornado produtor dos filmes dela. Mas os filmes dela nunca se encaixaram nessa escola de cinema, né? Então, realmente, esse slow cinema que você falou. Mas ela nunca flertou com o New Queer Cinema. Então, assim, ela... foi apadrinhada por um nome forte em um movimento do qual ela mesma não faz parte, né? Isso é bem interessante. Ela gosta de filmar em película, né? Então tem essa dificuldade mesmo de ser muito caro. O último filme dela, Os Certas Mulheres, foi filmado em super 16mm. Então, assim, ela tem esse apreço mesmo pelo uso da película, que já dificulta também muito a produção. Então, ela teve dificuldade de financiamento. E foi o nome do Todd Haynes que fez com que abrisse portas para ela. É bem bacana. E tu, Estê, o que tu achasse da filmografia dela, também tendo visto todos os filmes? Eu só não consegui assistir um que chama Dan a Year, que é de 2001, que é um curta experimental. Ele é definido assim, né? Como se fosse uma colagem de vários trechos de programas policiais de TV. Esse foi o único que eu não consegui achar. E o Odd de 99, ele tá no YouTube, assim, mas eu vi também consegui ver algumas partes dele, porque a qualidade tá bem tensa, tá bem complicado de assistir.
E é meio padrão, assim, o que acontece no filme, pelo que eu notei. Mas eu vejo também essas recorrências, até essa questão de uma vida mais marginal, assim, dos personagens, mais criminosa mesmo. A contemplação, a recorrência, né? Nesse primeiro River of Glass de 94, é algo um pouco Bonnie e Clyde, ali, menos romanceado. Ele é interessante, ele tem umas montagens com fotografias no início. Uma narração em off que já disse em outros programas que eu costumo curtir, apesar de não ser muito apreciado pela crítica no geral. O Travis, de 2004 também, ele é um pouco complicado de assistir porque são imagens difusas, coloridas, assim, sabe? São umas vozes muito longe e tal, é 11 minutos disso, então mega conceitual, que é sobre... ela tirou de uma mãe que perdeu um filho no Iraque, então eu vejo algumas pontinhas políticas também, né? Vocês vão comentar mais hoje o Certas Mulheres, mas eu não revi ele não, eu vi ele só na época do nosso troféu Alice, e assim, no geral, acho que os episódios que ele traz são condizentes com o cinema dela. Eu vejo que ela gosta de tratar situações difíceis, né, situações e limites no cinema dela, assim, pessoas e seus problemas e até uma melancolia mesmo, uma depressão. E é condizente com a filmografia, mas assim, como é difícil fazer um filme episódico funcionar muito bem num todo, né? Então acho que ele se perde meio nessas diferenças, assim, de muitas histórias retratadas ali. O Movimentos Noturnos também é aquela coisa, né? Difícil. Não são filmes que acontecem muitas coisas, né? Acho que esse rótulo do slow cinema é muito por isso, assim. É muito na subjetividade do personagem. É um cinema disso, assim, de pequenezas e não ambicioso. Você não vai ver explosão, você não vai ver perseguição de carro, certo? Ainda bem, acho o máximo, né? Ainda bem, graças a Deus. Eu acho o máximo isso da Lucy. Eu não sabia também que ela tinha morrido. Ela é acreditada no IMDb como Lucy the Dog, né? Eu acho importantíssimo. Acho que pra mim, eu vou inventar um selo, vou chamar de selo Faustina, que vai ser a cota pra bicho nos filmes. Então eu vou reparar, eu vou falar, olha, não apareceu nenhum animal nesse filme. Ninguém tem nenhum cachorro, nenhum gato. Porque eu reparo muito isso. Será que o personagem tem um bichinho? Não tem. Então falta alguma coisa nesse filme. Eu acho massa ela trazer a cachorra, tanto no que é o melhor filme dela pra mim, acho que vocês concordam, o Andy Lucy, de 2008, sim. Nós vamos falar dele. Quanto no Antiga Alegria também tem a Lucy, né? Então acho o máximo. Isso. Então, no Festival de Cannes tem um prêmio que é a Palma Canina, né? A Lucy ganhou. A Lucy ganhou pelo Andy Lucy, né? Que linda! E assim, é legal porque a gente percebe, o primeiro filme que ela apareceu foi o Antiga Alegria, né? E aí a gente percebe que o ator chama ela pelo nome, Lucy, que é o nome de verdade dela, e ela atende, né? E aí no Andy Lucy também, ela é muito obediente, né? Ela é uma ótima atriz. Ótima né? Bom, eu acho que a gente podia falar do Andy Lucy já, né? Andando, né? Que é o filme de 2008 e que é um recorte de um determinado momento da vida de uma moça que é a Wendy, né? Do próprio título, que é interpretada pela Michelle Williams. E ela tá viajando, então, com essa cachorra Lucy, que é uma gracinha. E elas não têm teto, né? Não tem um lugar pra morar. E a Wendy não tem como arrumar um emprego, porque em todo lugar se pede um endereço, né? Pra fazer a ficha de emprego. E a ideia dela é viajar no carro velho, que ela tem até o Alasca, porque daí, supostamente, lá ela conseguiria emprego. Lá teria disponibilidade de emprego. E esse filme ele foi escolhido um dos filmes do ano pelo American Film Institute e foi indicado em Cannes na mostra Um Certo Olhar, além de ter ganhado, né, a Palma Canina. A primeira coisa que me veio assistindo esse filme foi as semelhanças que eu percebi tematicamente, na forma de construção da narrativa, das personagens ali, com dois outros filmes que nós já discutimos aqui no podcast, que um era o Sem Teto Sem Lei, da Vardá, que estava no primeiro programa que a gente fez sobre ela, e o outro, o Docinho da América, da Andrea Arnold. E são 3 filmes, né, que abordam essas mulheres que não, nesse momento em que elas estão sendo retratadas não têm
são pessoas sem teto, são pessoas que não estão com um lar nesse momento, né? Que, bom, no da Vardar, isso faz parte até do título do filme, né? E que estão passando pelos percalços que dizem respeito à condição social, mas também dizem respeito à questão de gênero, ao fato de serem mulheres, né? Mas o Andy e Lucy especificamente me lembra muito mais Docinho da América, porque de certa forma, embora ela esteja passando por um mundo difícil, ela encontra uma beleza nesse mundo como a protagonista do Docinho da América. E essa beleza vem não só da segurança, que é a companhia da cachorra, porque ter um cão perto de si é essa coisa do conforto, né? Da lealdade, de criar um lar onde você estiver e uma segurança mesmo. Mas também das pessoas com as quais ela encontra, principalmente o guardinha, né? E o que vocês acharam desse filme? É uma outra comparação que eu achei muito feliz. Infelizmente não fui eu que pensei nisso, mas eu já adorava o filme. Eu vi num vídeo no YouTube, assim, o comecinho dele. Foi associar com o Umberto do Vittorio De Sica, que é de 52, é um filme marco do neorrealismo italiano, que é bem isso, é um senhor que, na iminência ali do fim da vida, ele só tem um cachorro. Então é a coisa mais linda, assim, tipo, ele tá sendo despejado de casa, e a preocupação maior dele é o que vai acontecer com esse bichinho, sabe? Então é super... Eu acredito que seja uma influência pra Kelly. E é maravilhoso, assim, é muito, muito triste. Eu me identifico demais com o desespero que ela fica quando a cachorra não some. Ela teve que deixar a cachorra por uma razão, e aí ela não pôde voltar, e é muito triste. Assim, a cachorra, ela atrás da cachorra procurando, colocando cartazinho sem dinheiro. E aí eu senti toda a agonia. É uma tristeza, assim. E o que ela tem que abrir mão pela cachorra também, sabe? Pensar no melhor que seria pro bicho. É muito bonito. É o melhor filme dela mesmo. E eu vi que foi adaptado de, acho que um conto, né? Que é o Train Choir, do John Raymond. E ele já começa nessa linha de trem mesmo, né? E depois em determinado momento, a gente vai entender por que começou numa linha de trem. Eu tenho uma relação muito emocional com esse filme. A primeira vez que eu assisti, eu chorei muito. Nessa última vez também, chorei muito. Porque eu acho que é um filme que toca muito a gente como mulher, né? Essa decisão de uma mulher viajando sozinha de carro e tendo que se virar com pouco dinheiro. Para mim, isso me toca profundamente, e entender que essas dificuldades que ela passa, porque ela vai até o Alasca à procura de emprego, porque como ela tá de passagem, precisaria ter um endereço, né, para conseguir o emprego. Então ela tá em busca de ir até o Alasca em condições de vidas melhores, mas também isso não é muito explicado no filme. Pra mim, acaba sendo uma desconstrução do road movie, porque ao mesmo tempo em que ela tá ali no carro, tá fazendo essa viagem, ela tá parada, né? Porque o carro dá problema no meio do caminho, ela tem pouco dinheiro, tem aquele problema todo com o cachorro, que a ração do cachorro acaba, e ela vai no supermercado, rouba um alimento para o cachorro e vai para a prisão. Quando volta, as coisas todas mudam e coisas estranhas passam a acontecer, e personagens ao redor dela ou dificultam ou auxiliam ela nessa jornada. Então é um filme que me pegou muito nesse sentido, assim, o que seria o desafio para uma mulher viajar sozinha de carro apenas com seu cachorro, sabe? Como é que é se virar? Isso tá um pouco presente no River of Grass, porque tem uma personagem, a personagem principal do River of Grass também faz essa viagem de carro. Ela, na verdade, ela é inclusive até mãe de 2 filhos pequenos, e ela decide sair na noite, mas ela faz a viagem de carro por causa de um acidente, porque ela acredita que tenha matado um homem. Então ela foge com esse cara que ela conhece na noite, e também com pouco dinheiro, né? Então, assim, que é você fazer um road movie em que o personagem não tem dinheiro para poder se deslocar. Uhum. Então acaba sendo uma desconstrução muito grande desse gênero do road movie.
Mas tem esse lance afetivo e emocional com a cachorra que é muito bonito de ver. E é uma personagem, assim, muito altruísta, né? Porque, igual você citou, ela não rouba pra si. Assim, a gente vê que ela brinca ali com maçã verde, mas ela tá mais preocupada na filha dela, né? Com a filha dela, com a Lucy. Então é uma personagem linda, assim. E eu acho tão bonitinho, porque por mais que esteja difícil a vida dela, tá ali contando dinheiro, ainda perde, né? Em vez de poder comprar comida, ela tem que pagar a fiança, né? Ela tem, em vários momentos do filme, ela fica cantarolando. Acho que é a única cena, assim, de alegria que a gente vê, que ela meio que não desiste, sabe? Tá tensa, ela não tá comendo, tal, tá se lavando ali no banheiro do lugar, mas ela dá uma murmurada, assim, ela canta um ritmozinho, sabe? E vida segue. Então é pesado. E como o Camilo bem falou também, não tem esse glamour do road movie, sabe? As coisas não acontecem, tipo, tá na mão dela. E é fudido, assim, ela tem que andar cheia de sacola e tal, e catando moedinha mesmo, catando latinha. Então é pesado, sabe? É muito importante o cinema fazer umas coisas dessas, assim. Até pra consolar a gente quando tá em momentos difíceis, assim, a gente se sente representado, né? Claro que não nesse níveis extremos, mas eu acho importante essa preocupação até social mesmo, sabe? E os detalhes, né? Tipo, ela focaliza muito pássaro, a formiga ali, um close num pedaço de pão, sabe? O caderninho que ela desenha flores. Então é maravilhoso esse filme, Wendy Lucy. Tem uma coisa que são os encontros dela com os personagens masculinos, né? Porque isso que a Camila falou sobre ser mulher, estar viajando sozinha, né? Existe toda uma vulnerabilidade envolvida na situação dela, que como eu tinha mencionado antes, começa na situação financeira, mas passa pela questão de gênero, né? E os homens com quem ela se encontra, em um primeiro momento pelo menos, porque mesmo o guardinha que foi gentil com ela depois, a princípio fez o contato com ela para expulsar ela do terreno onde ela estava dormindo, né? Então todos eles têm um primeiro contato, pelo menos, de uma forma agressiva com ela. E depois ainda tem aquele cara que ela encontra na floresta e que é um momento simplesmente aterrorizante, né? Sim. Toda a reação dela posterior mostra claramente, assim, eu acho o que praticamente acho que qualquer mulher se sentiria naquele momento, né? Agora, a respeito da vulnerabilidade financeira, o fato de ela roubar a ração para Lucy, e aí vem também o vendedor do mercadinho e o gerente ou dono do mercadinho, eu não sei exatamente o papel dele, que também são agressivos com ela, mas que eu fiquei pensando que se ela não fosse branca, o tratamento deles em relação a ela, levando ela pra salinha lá no fundo, pra, tipo, advertir ela, teria sido muito pior ainda, porque aí é essa intersecção, né, nesse caso, de situação de pobreza e de ser mulher, mas que ela ainda tem um privilégio de ser branca, e de certa forma as pessoas ficarem ainda com uma certa pena dela, até em virtude de ela ter a cachorra junto, porque tem essa coisa de o animal despertar um certo carinho da parte das pessoas, né? Uhum. Mas o que eu acho legal também, que em algumas entrevistas que a Kelly Reichardt falou sobre o processo de composição da personagem, porque ela gosta de planejar muito as filmagens, né? Tem todo um roteiro que tem uma decupagem que é muito precisa, mas ao mesmo tempo ela gosta de estar aberta ao que acontece durante o processo, né? De feitura do filme. E ela falou que durante a pesquisa de locação, ela conheceu uma personagem que era muito parecida com a Wendy, que era uma menina muito jovem, que estava, assim, também viajando de carro, e ela tava com um problema no carro, deu um problema no carro, e ela tava só com algumas moedas na mão. E a Kelly se dispôs a dar carona para ela até o lugar onde ela precisava ir para a oficina, né, para consertar o carro.
Então, isso que até então não estava tão bem definido no roteiro, acabou sendo incorporado. E a Michelle Williams, que acho que é a primeira aparição da Michelle Williams na filmografia da Kelly Reichardt, porque também foi uma indicação do Todd Haynes, né? Todd Haynes pediu para Kelly assistir um filme dele, que foi feito no ano anterior, Não Estou Lá. E a Michelle Williams faz uma ponta nesse filme. E ela ficou bem impressionada com a atuação dela, e a partir daí passou a fazer essa parceria. Acho que ela aparece em 3 longas. Inclusive, são os 3 longas que a gente vai falar aqui. Sim. Né? Pode ter a Michelle Williams no nosso cartaz da Kelly, as duas abraçadas. Assim. Mas é engraçado, porque sempre perguntam pra ela se conheciam se ela conhecia a Michelle Williams do Dawson's Creek. Porque o pessoal acha impressionante como ela tá muito diferente, né, daquela personagem que ela ficou reconhecida, né, lá no Dawson's Creek. A Michelle Williams, nos filmes da Kelly, assim, o que me passa é que, embora ela tenha a sua resistência, a sua força, quer dizer, ela tem a doçura que os personagens dela costumam ter em outros filmes, ou no Dawson's Creek, ou sei lá o que, né? Mas ela tem essa força percorrendo por baixo, assim, né? Então, são personagens que realmente chamam atenção, né? Destacar nesse Wendy Lucy, que também antes, é um plano de sequência nas grades do canil, que ela vai procurar a Lucy abandonada. Esse quase acabou comigo. Sim, nossa. É horrível ver aqueles cachorrinhos abandonados ali. Nossa, que tristeza. E ela sai, termina a sequência ela saindo assim, no corredor super vazio e branco. Nossa, que tristeza. Nossa. E olha que aquele é um canil bonitinho. A gente fica pensando aqui nas condições, né, de cuidadores no Brasil, como é que é, tanto bicho abandonado. Esse filme ainda tem esse aspecto ainda. Mas eu acho interessante porque, embora ele tenha essa coisa que puxa a gente, claro, cachorreiras aqui, né? Pela questão da Lucy, né? Mas ele tá tratando de uma questão, basicamente, tipo um problema social mesmo. Ainda mais levando isso em conta a época em que o filme foi feito, que foi bem durante a crise de 2008 nos Estados Unidos, que deixou tanta gente desempregada, tanta gente sem teto, e todos os impactos posteriores que acarretaram na economia, né? Então, eu não queria resumir o filme pra quem estivesse ouvindo a gente e não assistiu ele a um filme de cachorro, sabe? Tipo, ele é bonito como um filme de cachorro, mas ele é mais do que um filme de cachorro. Mas filme de cachorro que você fala é tipo Beethoven? É. Não. Acho que tinha que eu acho que mais filmes assim de cachorro, eles merecem. Não, eu acho que tem essa ligação emocional, né, com a cachorra, que eu acho que ela é protagonista também, tanto quanto a Wendy. Mas a questão principal, né? Mesmo, assim, a grande dificuldade da personagem é porque ela não tem, ela fica contando ali, ela faz um caderninho, um diário, com toda a movimentação financeira dos gastos que ela vai fazendo, o dinheiro que ela consegue das pessoas ou não, e ela mora na rua, né? Então, quando o carro para de funcionar, ela vai morar na rua. Então, tem até aquele momento em que ela vai tentar trocar as latas, e aí você vê que tem várias pessoas tentando trocar as latas por dinheiro, né? E você tem que conseguir muitas latinhas para você conseguir algumas moedas. Então, esse contexto mesmo social tá muito presente no filme, sem dúvida. Sim, e por falar em contexto social, e daí um contexto que é do imaginário da formação dos Estados Unidos até. Então a gente traz o Atalho, que é o filme de 2010 dela. Também é estrelado pela Michelle Williams, né? E que mostra um grupo de imigrantes que estava na trilha do Oregon na década de 1840. Só que sai da trilha para seguir um suposto atalho, que é o título, né? Que o guia deles dizia saber, né? E esse filme foi baseado em relatos reais de um acontecimento similar na mesma época, naquela região, né? Eu li em algum lugar que era inclusive baseado nos relatos das mulheres, porque como a trilha do Oregon é um lugar muito conhecido historicamente, tem muitos relatos dos homens viajantes e tudo, aquela coisa de chegar no oeste, se estabelecer no oeste, genocídio no oeste, etc, né? Mas os relatos das mulheres são secundários, muitas vezes, nessas análises históricas, né? E, bom, no filme o grupo ainda
Tem um elenco bem interessante, ainda tem o Paul Dano, Zoe Kazan, outros atores, né? E ele foi indicado a melhor direção na Aliança de Mulheres Jornalistas de Cinema e ao Leão de Ouro em Veneza. Acho que uma coisa que bem importante que a Camila falou lá na fala inicial, que foi sobre essa coisa dos filmes de gênero, né? Porque a Kelly Reichardt, então, fez esse road movie às avessas, porque é praticamente parado na mesma cidade o filme inteiro, que foi o Andy e Lucy. E aqui ela pega um western, a bem dizer, né? E se o western traz o western clássico de Hollywood, não o western revisitado, né? Traz, às vezes, tantas representações duvidosas, tanto de mulheres quanto de indígenas, e traz, às vezes, os homens como aqueles bravos desbravadores, isso ficou um pouco cacofônico, assim, né? Mas essas pessoas corajosas, desbravadoras, que chegavam lá para ocupar o lugar e tal. E aqui ela vem trazer uma imagem inversa, que é uma imagem bastante de desilusão, né? Uma imagem de homens que, na verdade, não tinham ideia do que estavam fazendo e eram incapazes de ouvir as opiniões de suas mulheres, inclusive aquelas cenas em que eles param para tomar decisões e forma aquela rodinha de homens e as mulheres observando distantes que decisão coletiva está sendo tomada em nome delas também, né? E até a questão de como a personagem da Michelle Williams vem a se destacar depois, né? Então é realmente um western clássico às avessas, né? Tipo, revisitando e revertendo todos os clichês do gênero. E são pouquíssimos, né? Pelo menos até onde eu sei, westerns com essa importância do feminino, né? De mulheres e tal, mostradas ali. E eu gosto de... Eu interessei por esse filme por causa do casal Zoe Kazan e Paul Dano, que é o meu casal Ruby Sparks do amor. Adoro os dois, adoro ver os dois mesmo rapidinho, assim. E é outro filme dela que é tenso de assistir. Eu acho que ali ela aprofunda o campo bastante, assim, sabe? Nos outros ela já fazia isso, mas tem cenas que é a paisagem sórdida, os personagens pequenininhos lá longe, sabe? De novo, com pouca narração. Tem essa pontuação que a Isa falou. Por exemplo, homens conversam de longe, vários homens conversando e as mulheres só olhando de longe, sabe? Aqueles questionamentos, assim, será que de fato, o que aquele camarada falou, o homem seria o princípio da destruição e a mulher seria o princípio do caos? Tem vários questionamentos nesse sentido, né? No meio de tudo, ainda tem uma grávida, sabe? É um filme interessante. Eu acho até empoderador algumas cenas, assim, tipo, vi de Michelle Williams segurando arma, apontando a arma para um alvo muito interessante. Isso que é interessante no filme, que é justamente esse ponto de virada, porque o filme começa com esses homens guiando essa jornada e eles estão completamente perdidos. Acho que é o explorador que vai guiando essas três famílias e eles estão perdidos desde o início. Mas a personagem da Michelle Williams, que é a Emily, ela vai ganhando uma importância, ela vai se colocando, ela vai se impondo e acaba assumindo uma posição grande dentro dessa jornada, quando ela decide que quem vai guiar agora a jornada vai ser o indígena que foi capturado. E isso é um ponto de virada extraordinário. Constrói completamente o gênero do faroeste. Primeiro, por causa desse ponto de virada em que a mulher assume uma posição na jornada, o que é muito raro de ver. E segundo, porque é um filme faroeste que não tem grandes tiroteios. Eu não me lembro de ter visto alguma cena de tiroteio nesse filme. Eu lembro que talvez os dois grandes momentos, os dois grandes acontecimentos, é o momento da captura do indígena e o momento em que a carroça cai lá no desfiladeiro abaixo e ela acaba sendo destruída. E nessa trajetória eu acho que uma coisa que é muito interessante é a questão da paisagem, né? Porque quando eles começam a jornada que eles estão ainda a pouca distância do desvio da trilha original, né? No início, eles estão rodeados por um pasto seco e depois eles vão avançando no deserto e não tem mais como conseguir água e isso vai virando um peso, assim, é aquela tensão, porque a gente sabe que não só eles precisam de água, como os animais que estão puxando as carroças, né? E então, embora os planos às vezes sejam muito abertos, e gente, que paisagens lindas e que fotografia incrível esse filme, né? Mas a razão de aspecto do filme é 4x3, então, assim,
por mais que às vezes os planos sejam abertos, eles ainda passam uma sensação de confinamento em torno dessas personagens, né? Isso também é bem interessante. E aí existe a questão do que é entendido por selvageria, né? Porque eles estão entrando em um ambiente que é um ambiente de natureza hostil em relação a eles mesmos. E depois esse encontro com esse indígena, que é a personagem da Michelle Williams trata ele melhor do que os demais, né? Costura a bota dele, oferece comida, oferece água. E o guia deles diz, vocês não sabem com o que estão lidando. Como se ele representasse uma grande ameaça, amarrado da forma que ele estava, desarmado da forma como ele estava. Enquanto o próprio guia não só não sabia nem sequer aonde eles estavam, como ele sim é que tratava esse cara indígena com selvageria e com violência, né? Então a gente vê ali um contraponto entre as expectativas na forma de representação, né? Porque se a gente tem lá os faroestes clássicos da década de 30 e 40, colocando os indígenas como uma grande ameaça para o jovem herói galã branco, ali a gente vê que o colonizador que está chegando, migrando para aquela região, é que era uma ameaça para eles que estavam estabelecidos ali. Sim, e você falou da forma como o filme, os enquadramentos do filme, né? Você falou do formato, né? Da janela do filme. Isso. E fiquei pensando nessa ideia de confinamento que você falou, mas também o que me agradou muito foi a forma como ela filma esse personagem indígena. Porque ela sempre usa a câmera na altura do olhar dele. E geralmente, quando os filmes de faroeste filmam os indígenas, eles filmam ou numa posição em que a câmera vai dar um tom pejorativo pro personagem, ou acaba dando um outro tom que não é respeitoso. E o fato dela ter filmado com a câmera na altura do olhar, pra mim eu achei algo muito raro. Eu me incomodei um pouco com o fato da fala dele não ser traduzida, mas também, às vezes, eu fiquei, assim, meio na dúvida, assim, se isso é um problema ou não pro filme, porque eu sei que em outros filmes isso acaba sendo um problema, não ser traduzida a fala dele. Mas só o fato dela ter filmado com a câmera na altura do olhar, isso já me criou uma relação muito boa, assim, na forma como ela representa esse personagem. Essa questão da tradução eu também fiquei pensando um pouco, porque eu acho que, como a gente tem muito o olhar da Michelle Williams nessa narrativa, de certa forma a ausência de tradução mostra um pouco da falta de entendimento dela, que embora tenha um tratamento um pouco melhor do que os outros, ela também fala, por exemplo, que costurou a bota dele para, na verdade, ele ficar em dívida com eles e poder ajudar eles, né? Então, assim, não é que ela seja uma pessoa boazinha naquele contexto, mas ela tá tentando passar a ideia de uma personagem que seja mais razoável, dada a situação que eles estão ali, né? E aí eu acho que a não tradução entra nesse sentido da confusão e da dificuldade de comunicação e conexão. Só que, por outro lado, não traduzindo, a gente também, de certa forma, afasta, né, essa fala. Ele deixa de ser um sujeito do discurso que ele pode estar fazendo, né? Então... Eu fiquei muito na dúvida, porque ao mesmo tempo que eu entendo, assim, tipo, não traduzir a fala dele para gerar essa falta de comunicação entre culturas diferentes, eu entendo, assim, que acho que talvez o filme não tenha dado a oportunidade de mostrar essa alteridade por completo. Foi o que eu senti, assim. Assim, eu gostei demais desse filme, eu não tenho nem palavras pra botar o quanto que eu achei bonito ele visualmente, esteticamente, o tanto que a gente mergulha nessa história, e essa coisa do revisionismo todo, do processo de ocupação, gostei demais. Mas o tanto que ele reverte a imagem das mulheres, da forma como elas geralmente são colocadas em faroeste, ele para no meio do caminho quando se trata do indígena. Ela não vai até o final nesse processo, né? Essa questão indígena a gente já discutiu outras vezes, que talvez seja a representatividade mais difícil, né? Assim, a que menos tem sido atendida pelo cinema, né? Porque no final das contas muito se discute mesmo no contexto estadunidense, tudo,
No brasileiro também, a participação das mulheres negras, por exemplo. Nos Estados Unidos, as mulheres latinas, né? Mas, assim, a questão indígena ainda é de uma grande invisibilidade. E só aparece ele, né? Não aparece nenhuma outra comunidade. É só ele ali, perdido. Sozinho, né? Contra todos aqueles brancos ali ao redor. E ele assume o papel de liderança ali no final, né? Mesmo a contragosto dos outros personagens, ele assume a liderança mesmo do percurso. E por falar em percurso, eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas assim, uma referência meio aleatória. Tem uma determinada cena que mostra o grupo, né, deles e as carroças andando no horizonte. E aí eu fiquei pensando que era muito Sétimo Selo aquele momento. Oh, é mesmo. Porque, ainda mais por essa profundidade de campo que eu citei, acho que eu lembrei a cena que você tá falando. Que a gente vê de lá no longe, né? Umas colinas. Uma cena, a última cena do Sétimo Selo é assim mesmo. A gente vê os personagens a caminho da morte ali, né? Longe, só formando um desenho no horizonte. Boa sacada. Essa cena que você tá falando é a cena inicial, porque eu fiquei bem impressionada com a sequência inicial, porque eles estão atravessando o rio, né? Eles atravessam o rio, tentam atravessar o rio, aí quando conseguem deixar as carroças lá e levar toda a mercadoria, você vê de repente uma sobreimpressão de imagens e depois lá no fundo, no mesmo horizonte, mas em um outro espaço, eles atravessando com a carroça. Eu fiquei bem impressionada com aquilo, assim, eu imaginei, nossa, é o mesmo lugar? Não, mas não é o mesmo lugar, é um outro espaço, é um outro tempo. Então, essa cena mesmo. Essa cena, é né? muito bonita. É muito bonito, muito bonito. E outra referência, assim, mas essa é proposital, na verdade, porque eu fiquei pensando, todas as mulheres usam aquelas toucas, né? A gente mal consegue ver o rosto delas, a não ser que elas estejam de frente pra câmera, né? E aí temos Handmaid's Tale, né? Mas essa é proposital porque o figurino de Handmaid's Tale é pra remeter a esse período, né? Então, é o estilo de roupa que já era usado, né? E o filme mais recente da Kelly Reichardt é o Certas Mulheres, de 2016, que é baseado em contos da escritora Maile Meloy, e o filme mostra como a vida de 3 mulheres se encontra em uma pequena cidade dos Estados Unidos. Ela foi indicada a melhor diretora e venceu o prêmio de melhor roteirista na Aliança de Mulheres Jornalistas de Cinema, e venceu o prêmio de melhor filme na competição oficial do Festival de Londres. Esse filme ele ainda ganhou e foi indicado diversos outros prêmios, tanto de festivais quanto de críticas. Foi um filme que gerou um buzz aí, né? Foi muito falado. E, assim, pra começar a falar, eu devo dizer que desses 3 filmes que a gente abordou é o que eu menos gostei, embora seja o mais aclamado, assim, em termos de premiações. Não que eu tenha achado um filme ruim, mas porque eu acho que ele talvez tivesse funcionado melhor se as histórias realmente fossem separadas e trabalhadas no formato de curtas ou médias, assim, porque eu acho que trabalhar as 3 juntas no mesmo filme, pra mim, não funcionou tão bem. E eu gostei de algumas histórias mais do que as outras, mas aí a gente vai comentando. Tem essa dificuldade de ser um filme com 3 episódios, e eu concordo com vocês, que eu acho que ela, principalmente no final, acho que ela força muito a barra quando ela tenta cruzar as histórias dessas 3 personagens. Eu acho que se fosse um filme com 3 histórias independentes, sim, ela fazia aquela forçação ali no final, para ter um cruzamento dessas 3 personagens, eu acho que eu talvez gostaria mais do que eu já gosto. Eu gosto do filme, porque eu acho que tem uma discussão que pode parecer muito sutil para quem está assistindo o filme, que é em relação à posição da mulher, a importância que ela pode ocupar dentro de um espaço social. E tem a questão do trabalho, que eu fiquei bem interessada. A primeira história, que é a história da Laura Dern, que inclusive a personagem se chama Laura também, ela faz uma advogada, que ela passa 8 meses explicando para o cliente dela que aquele caso não tem mais solução, que não tem como pedir indenização, e o cara não escuta. Vai procurar um outro advogado, esse advogado é homem, e quando ele fala a mesma coisa que ela falou durante 8 meses, ele diz, ok, ele se conforma. Então, assim, isso está muito claro, assim, muito evidente como uma mulher que assume um papel de posição, né, uma função
de trabalho que tem uma certa relevância social, muitas vezes ela não é escutada, né? Ela não é ouvida por homens. Na segunda história eu também percebi um pouco isso, né? Que eu acho que não tem a questão do trabalho, não é uma questão forte, embora isso no final do episódio fica questionado aquele vizinho, acredito que seja o vizinho que ela está pedindo as pedras, né? Para comprar as pedras. Ele diz, você trabalha para a sua mulher. Aí ele diz, não, ela que é minha patroa. Então tem uma questão também de trabalho que tem a ver com essa questão da relação de poder. Mas, embora não seja a questão do trabalho a questão principal da narrativa, eu acho que seria mais essa posição da mulher ter que ir atrás de conseguir as coisas, e quando ela tenta conversar com esse senhor, que tem essas pedras da época da independência americana, tem uma questão histórica que ela quer construir as casas com essas pedras de arenito, e aí vai se dirigir a fala pro marido dela. Então, aí para mim, quando eu passei a ver essa segunda história, que talvez para mim seja a mais fraca no conjunto do filme, para mim começou a ficar um pouco mais claro o que a Kelly estava querendo trazer com essas histórias. Assim, qual o papel da mulher, o papel social da mulher nessa relação entre mulher e homem, sabe? Nas negociações, nas questões de trabalho. Então, quando eu comecei a perceber essas sutilezas, para mim o filme ganhou força. E no final, que essa personagem, são duas personagens mulheres, que eu acho que também tem uma questão muito forte de trabalho, que é essa menina que está terminando o curso de Direito, que é a personagem da Kristen Stewart que faz, mas que ela precisa levar 4 horas para ir para voltar para o lugar onde ela conseguiu esse trabalho temporário, numa região rural, mas e você vê o cansaço no rosto dela, que demonstra assim, um pouco assim, como essas mulheres da família dessa personagem também são submetidas a subempregos, né? Porque a mãe dela parece que trabalhava como garçonete, acho que era a mãe dela que trabalhava como garçonete, e a irmã trabalhava numa lavanderia. Né? Então, assim, essas personagens mulheres que fazem parte da vida dessa personagem que é mulher também, e ela ficou com receio de acabar vendendo sapatos, que também não ia contribuir para a carreira dela, que ela estava querendo ser formada em direito. Então, assim, tem essa dificuldade também de conseguir sobreviver. Então, acho que acaba para mim que essas 3 histórias têm uma coerência, ao menos temática, um recorte temático. Muito bom. Assim, eu adoro a Laura Dern, né, tipo, gosto muito mesmo dela, pago muito pau, mas também foi a história que menos bateu, assim, pra mim, tipo, que eu fiquei com muita raiva de tudo que ela passa, sabe, tipo, é irritante, porque apesar de as 3 serem curtas no filme, eu acho que podia talvez desenvolver outros aspectos. Claro que reforça isso, né? De você ficar frustrado com ela não ser ouvida de jeito nenhum pelo cara. Mas assim, me irritou muito mais do que eu consegui admirar a história, sabe? Não sei se foi a empatia pela Laura, tipo, meu Deus, por que estão fazendo isso com ela? Tipo, ela não deveria passar por isso. Tipo, eu fiquei com muita raiva mesmo. Eu gostei mais da história da Kristen Stewart, assim, acho que ela tá virando uma atriz cada vez mais excepcional. E também, assim, fiquei com muita dó da rancheira, né? Que é a menina que começa a ir nas aulas dela e gostar dela e tudo. E aí não rola e tal. Tudo assim, a gente sai frustrado de todas, né? É um cinema corajoso. Ele não te dá bombonzinho e flor, não. Te dá distração da vida. E só para complementar essa questão da distinção do trabalho, né, como fica claro nas conversas entre a personagem da Beth, que é a personagem da Kristen Stewart, e a personagem da Jamie, que é a esqueci o nome dela, Lily Gladstone, né? Que inclusive ela foi bem elogiada por causa dessa atuação. Ela questiona por que você tem medo de que um dia você acaba tendo que vender sapatos, porque para ela a vida dela é muito simples, né? Porque ela cuida de cavalos, né? A vida dela é num ambiente rural. Então ela já convive com essa vida muito simples e não consegue entender assim, o que é o esforço da personagem da Beth para conseguir algo melhor, sabe, na carreira.
Então achei muito bacana essas conversas, esses diálogos sobre carreira, sobre trabalho nesse último segmento, que pra mim é o mais forte. Fica esse osso de galinha travado na garganta, né? De assistir esse filme. A personagem Gina também, da Michelle Williams, passa por várias situações de até misoginia mesmo, desconsideração da palavra dela. Então, só reforçando mesmo. Mas ela, assim, eu achei o segmento Michelle Williams me lembrou um pouco o Manchester à beira-mar. Que será, né? Que tem ela também. Mas aí eu não gostei tanto por isso, assim, tipo... Não soa tão bem. Eu quero que a Michelle Williams faça filmes mais interessantes, porque eu gosto muito dela como atriz. E esse não rolou tanto. Filmes como Andy e Lucy, por exemplo. E o Atalho. Ela tá ótima, verdade. Pra mim também, esse segmento da Michelle Williams é o menos interessante. A personagem dela é até um pouco apagada em relação às outras personagens, né? Gosto da Laura Dern, mas realmente a parte da história que diz respeito a Kristen Stewart é a melhor, assim, pra mim. O romance, da forma como ele se delineia, os não ditos, o ficar no ar, aquela coisa do vai e não vai mesmo, sabe? Acho que funciona muito bem. E as diferenças de expectativa mesmo, porque realmente ela tem essa coisa de querer ir pra frente na carreira dela, conseguir ser advogada, sair daquele lugar, talvez, né? Conseguir outras coisas, né? E a outra personagem mora no rancho, é uma menina indígena, então provavelmente mora com a família dela e tudo, e deve estar dentro de um contexto maior de tradição, assim mesmo, no modo de vida, né? Então provavelmente não vai ter o mesmo tipo de mobilidade, né? E só me chamou um pouco a atenção, assim, que eu tô super acostumada com a Kristen Stewart, com aquele estilo dela meio roqueirinha chique nos tapetes vermelhos e tudo mais, e aí ela com aquele corte de cabelo dela meio curtinho, a maquiagem escura, e aí ainda colocar o pulloverzinho bege com florzinha bordada, parece que o figurino não casou, sabe? Tipo, achei muito legal a composição da personagem, porque demonstra esse cansaço que ela tá, né? Porque ela trabalha de manhã e tem todo um percurso para chegar a esse trabalho nessa comunidade rural, né? Uma escola rural, e tendo que estudar também. Então, assim, a composição da personagem, a mesma maquiagem, né? Você vê que ela tá com orelhas muito fundas, assim, que ela tá muito cansada. E isso é muito interessante, porque eu acho que todas as três personagens, de certa forma, elas têm um certo cansaço, né? Acho que a personagem da Laura Dern tem isso, ela tá muito cansada de lidar com aquele cara. Na verdade, acho que ela tem uma personagem extremamente forte, porque o cara, ele é muito frágil emocionalmente, ele chora no carro, sabe? Ele tem aquela... Ela cuida dele. Ele é muito desequilibrado emocionalmente, e ela não, ela é muito mais forte, né? Passa por um perrengue total, mas... ela tem uma força enorme. Mas é porque essa maquiagem pesada, assim, escura, é a maquiagem que a Kristen Stewart já usa fora dos filmes, né? Então, pra mim, parece que, como, sei lá, o figurino, ela tava vestindo, mas as roupas não estavam vestindo ela, sabe? Aquela coisa. Parece que não combinou com o estilo dela, porque eles não desconstruíram o suficiente a imagem que ela tem fora da tela em relação ao que ela se apresentou ali enquanto personagem. Ela estava muito próxima da estética usual dela, só que com um figurino que destoava, assim, essa coisa begezinha com florzinha bordadinho e tal, que não tem muito a ver com o estilo dela, né? Então, enfim, só achei que destoou um pouco. Eu acho que pensando sobre isso, sim, é um figurino, tipo... Tô cansada também, sabe? Tipo, peguei a primeira coisa aqui que eu achei no guarda-roupa e foda-se. Porque não tá rolando ser mesmo, sabe? Tipo isso. Tipo aquele suéter que já era da mãe dela. Tipo, só pra passar frio aqui no carro e eu só quero chegar em casa e dormir, sabe? Ela realmente não está presente corporalmente na personagem, né? Mas eu adoro a Kristen Stewart. Eu achei que é o melhor segmento do filme. Sim, sem dúvida.
E lembra um pouco Carol, né? Eu fiquei pensando muito na influência do Carol, do Todd Haynes, né? Porque o Todd Haynes também tá aí como produtor executivo. Porque tem essa... tem essa relação muito do não dito, né? Da relação entre as duas personagens, e uma que vai atrás da outra. Eu me lembrei um pouco, assim, do Carol. Verdade. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Vocês podem deixar o seu feedback sobre este e sobre outros programas no SoundCloud ou no nosso e-mail cinema@feitoporelas.com.br, ou você também encontra a gente em todas as redes sociais, no Twitter, Facebook, no Instagram, que eu faço curadoria, e temos ainda um Letterboxd com as nossas estrelinhas e corações para os filmes. E também, se vocês puderem avaliar a gente no iTunes ou na plataforma que você usa para escutar o podcast, por favor, faz isso, deixa um comentário, se possível, porque isso ajuda o podcast a ganhar visibilidade nas páginas iniciais, né? E se puder também ajudar divulgando nas redes sociais ou apresentando para os amigos, isso também é de grande ajuda pra gente. E de qualquer forma, a gente agradece muito a audiência de vocês sempre. Obrigada por ouvir os nossos programas, obrigada pelos feedbacks que vocês estão dando pra gente, e até o próximo programa. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres.